Olá, bom dia para você, meu amigo, meu irmão de todo o Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, em todo esse nosso Brasil maravilhoso. Hoje é dia 13, que você tenha uma ótima semana, 13 de novembro. Deus abençoe você, sua casa, sua família, que Deus derrame a bênção sobre a sua casa. E que você permaneça aí assistindo comigo o programa Palavra Viva. Esse é o programa voltado para a família brasileira, para o incentivo da leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Programa dedicado e voltado para a leitura expositiva. Eu estou usando nessa leitura a Bíblia Filamente. É uma Bíblia que usa nova Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, que foi uma publicação de uma versão da Bíblia por equivalência, tá? Que tenta trazer uma linguagem mais moderna, uma linguagem que seja mais compreensível. E ela vem com aplicativo, você pode baixar, né? Tem um aplicativo, tem as multimídia aí. Você tem a Bíblia devocional no aplicativo, você tem no aplicativo Bíblia Multimídia. E você tem vídeos explicativos de certos assuntos, não todos os assuntos. Bíblia impressa e Bíblia de estudo. Então você tem o estudo, você tem o panorama dos livros, notas textuais, artigos temáticos, perfis e personagens. Você tem tudo na Bíblia aqui, ó, no seu celular. Vai estar aparecendo aqui do lado. Você tem aqui, ó, né? Simule, estude, reflita e veja. Então aqui você tem, né? No aplicativo, tanto para celular como para o smartphone e para o tablet, tá? Então lá você tem a leitura da Bíblia, você tem estude, você tem reflita e veja. Então já logo de cara no celular você vai ter todo esse conteúdo dentro do seu celular para você estar estudando e acompanhando. E é na NVT, né? Nova versão transformadora, que é uma leitura, que é uma publicação de uma como é que fala mesmo? De uma tradução por equivalência, tá? Então, ela é bem versátil e bem compreensível, tá bom? Ela não é cara, dependendo de onde você comprar, né? Ela bem fininha, ó. Não estou ganhando nada para fazer propaganda dessa Bíblia, mas é porque eu quero que você estude a Bíblia. Aqui tem o QR Code que você escaneia para você ter acesso gratuito ao app. Você não paga para usar o app de estudo. Muitas Bíblias você paga para usar. Mas você comprando a Bíblia, vem de graça o aplicativo para você começar hoje a leitura expositiva comigo da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. O link do vídeo, o link do meu canal no YouTube está no Facebook e está acima na descrição desse vídeo. No Substack, no Hub está abaixo. Se inscreva no meu canal, você vai ser mandado com esse link para Gênesis 3, onde você vai ter uma compreensão sobre a queda do homem, e assim você vem fazendo uma leitura, você vem maratonando na playlist de Gênesis. Depois acabou Gênesis, tem a playlist de Êxodo, e aí você vem assistindo também a playlist de Êxodo, tá? Então sejam todos bem-vindos, fiquem aí, que hoje nós vamos dar continuidade na leitura expositiva do vídeo 2 de Jonas. Jonas só vai dar 2 vídeos, são 4 capítulos, eu dividi em 2 partes, capítulo 3 e 4, da misericórdia divina, a ira do profeta contra Deus. Então Jonas, eu estou considerando Jonas como um profeta que se revolta contra o Senhor por causa do perdão que Deus vai conceder aos ninivitas. E depois nós vamos ver aqui, fica aí que vocês vão ver aonde é Nínive hoje, atual
localização de Nínive. Também vou falar a respeito de que há uma controvérsia de que o texto sugere de que a baleia que engoliu Jonas vomitou Jonas na praia de Nínive ou perto de Nínive. E o problema é que Nínive está bem longe do ponto mínimo entre o oceano, né, que é ali o oceano em frente a Israel. Então existe uma limitação de espaço, de território geográfico entre a praia e Nínive. Mas eu vou trazer uma teoria, uma hipótese. É teoria, né? É teoria porque é possível. Teoria porque existe hipóteses viáveis, é porque há uma probabilidade, há um meio ali demonstrado na teoria que é possível. Hipótese é você sugerir algo que talvez não se torne uma teoria, tá? Mas não é hipótese, é uma teoria, e eu vou mostrar por que é uma teoria. Por quê? Porque é possível sim que a baleia tenha ido até Nínive. Então fica aí e compartilhe com outras pessoas, que você nunca vai ter uma compreensão e entendimento como eu vou trazer nesse vídeo para você, a respeito de como é possível sim que um grande peixe possa ter nadado até Nínive, quando Nínive está a quase 700 a 800 quilômetros do mar. Existe um caminho? Existe. Alguém já levantou essa hipótese? Não, nunca vi ninguém falar. Desde os meus 16 anos, hoje estou com 44. Ixi, entreguei minha idade. Hoje estou com 44. Nunca ouvi um pregador trazer e sugerir essa teoria de que sim, de fato, uma baleia pode ter nadado até Nínive. Então fica aí, compartilha o vídeo para que mais irmãos vejam e entendam que existe sim uma probabilidade de que Jonas pode sim ter sido vomitado na praia de Nínive. Na praia de Nínive. E Nínive estando a 700 a 800 quilômetros da praia mais próxima do território de Nínive. Então, para isso, também vou trazer um vídeo aqui a respeito dos profetas. Mas antes vamos orar. E daí eu vou dar um início. Nós vamos ler o texto. Depois da leitura eu vou trazer mais conteúdo a respeito de Nínive, tá? E também vou colocar o meu entendimento, o por que razão de Deus ter usado Jonas raivoso, nervoso do que ele é. Parece que ele foi mordido por cachorro raivoso, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa quinta-feira. Senhor, abençoe todos que vão assistir ou já estão assistindo ao vivo no Facebook. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, que elas sejam impactadas nesse momento com esta oração e com o propósito de assistir esse vídeo para que a tua palavra entre na mente e nos corações. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, todas essas vidas que vão assistir agora, esteja no hospital, esteja numa recepção, numa guarita, num prédio, aonde estiver essas pessoas. Derrama da tua graça, do teu amor sobre essas vidas, para que elas, Senhor, sejam pessoas agraciadas, abençoadas, para a louvor e glória do nome do nosso Deus, Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Que não há outro Deus como o Senhor, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Ó Senhor, guarde e proteja a vida de cada uma dessas pessoas onde elas estiverem assistindo, por todo esse Brasil, Senhor, de norte a sul, do leste ao oeste, do Iapoque ao Chuí. Senhor Deus, entra nessas vidas, guarda essas vidas, proteja essas vidas, ó Deus. Derrama da tua graça, do teu poder e traga libertação e transformação de vida, Senhor. Assim como o Senhor usou Jonas, mesmo um profeta raivoso, um profeta que ficou irado contra o Senhor, porque o Senhor perdoou aquele povo que estava perdido e nas trevas. E Jonas não entendeu todo o sinal e tudo aquilo que o Senhor fez através dele. Jonas não entendeu. Ele ficou no ventre do peixe, foi salvo pelo Senhor,
pela sua misericórdia e por sua graça. Ele estava nas profundezas, na escuridão das trevas, morto praticamente, mas o Senhor o preservou e o manteve vivo e o salvou por um milagre que o Senhor fez. E assim, Jonas também não está vendo aquele povo, aquela nação entregue às trevas, mas ele quer que o Senhor condene e mate aquela geração, aquele povo, tão grande povo vivendo na cidade de Nínive. Mas o Senhor, assim como salvou ele sem merecimento nenhum, o Senhor também vai salvar aquela cidade, aquele povo, naquele tempo. E assim o seu propósito se cumpra. Assim também, Senhor, cumpra o seu bom propósito na vida de todas essas pessoas, Senhor, que precisam, que está sobre esse Brasil, sobre essa nação, em todos os lugares. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, faça, Senhor, com que as pessoas entendam a história de Jonas, compreenda que Jonas é um tipo de Israel, é um tipo de Israel para os tempos de Jesus, que assim como Jesus esteve 3 dias naquela sepultura, assim Jonas foi o sinal de que o Filho do Homem também ficaria 3 dias na sepultura, na escuridão, mas depois do 3º dia ele ressuscitaria. Como Jonas renasceu de dentro do ventre do peixe, assim também Jesus reviveu pelo seu próprio poder e salva todos aqueles que invocam o seu nome. Então, Senhor Jesus, entra na mente e nos corações para que as pessoas entendam que Jonas serviu como um sinal para os dias de Jesus, para os líderes de Israel, para que eles entendessem a vinda do Messias, que era Jesus, e fossem salvos crendo no sinal que foi dado através do profeta Jonas. E assim, aquela geração que creu foi salva. A geração que se arrependeu dos seus pecados foi salva. Também a nossa geração está mergulhada nas trevas, estão perdidos em seus maus caminhos e não sabe para onde ir e não sabe para onde se mover. Mas a tua igreja, o teu povo, está aqui derramando graça, misericórdia, pregando a tua palavra, trazendo a palavra da salvação, para que o mundo creia em ti e seja salvo por crer no seu Filho amado Jesus Cristo. Então salva essa nação, salva este povo, salva o Brasil para louvor e glória do teu nome, meu Deus. Salva essa pessoa que vai assistir agora, aonde ela estiver, que a maldição saia da vida dela, que Satanás não tenha poder sobre a vida delas. Em nome de Jesus, que a salvação do Senhor entre nesses lares, nessas famílias e transforme dentro da tua igreja, fora da tua igreja, que a tua bênção se derrame sobre o nosso país, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Muito obrigado por você ter ficado aí até agora. Então vamos aqui para a nossa leitura bíblica e depois eu vou trazer a explicação, né, sobre aqui a cidade de Nínive. Então aqui nós temos, né, a leitura. Vamos começar lendo aqui. Esse é o deixa eu só mudar a cor aqui do que eu estou aqui. Um vermelho aqui. Esse é o vídeo 2, né? Esse é o vídeo 2 de Jonas. Nós vamos ler hoje o capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, da misericórdia divina, a ira do profeta contra Deus. Então aqui nós temos um contraste, né, do que Jonas vai fazer. Aqui está o link, né, no meu canal. O link está na descrição acima no vídeo do aqui no Facebook, e no Rumble e no Substack está acima na descrição, acima não, abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos para a leitura. Jonas vai a Nínive. Esse é o capítulo 3. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Então Deus falou com Jonas, né?
pela segunda vez. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, né? E transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. Então, né? Aqui está a ilustração. Ele partiu para a grande Nínive, né? Era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. Então era necessário 3 dias para percorrer Nínive inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou, né? Ele entrou na cidade, proclamou as multidões. Então ele chegou lá e diante das multidões ele começa a proclamar, né? As multidões. Daqui a 40 dias, né? 40 dias, Jonas vai ficar 40 dias fazendo essa mesma pregação. Nínive será destruída, ou em outras versões, será subvertida, né? E aqui está Nínive, né? E Jonas aí. Os habitantes de Nínive creram em Deus, né? Então eles resolveram crer. Desde o mais importante até o mais humilde. Declararam um jejum de arrependimento, né? Humilhação. O jejum é humilhação. E se vestiram de pano de saco. Humilhação. Pano de saco, né? Também humilhação. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono. Olha, o cara se humilhou. Nem Jonas fez isso. Tirou as vestes, né? Tirou as vestes reais, né? O rei tira suas vestes, né? Vestiu o pano, né? De saco. Tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre um monte de cinza. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Então enviaram um decreto, né? Aí o cabo ele decretou. Olha a mudança. Olha como é o coração do povo incrédulo para comparar o coração de Jonas, né? E aqui o rei, né? Então, olha só. Então o rei, um decreto por toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, até o gado do rei, poderá comer ou beber coisa alguma, tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor, ao Deus de Israel. Então, provavelmente esse povo conhecia Deus e sabia que era o Senhor. E por que isso era possível? É porque provavelmente o rei da Síria já tinha invadido Israel por outras vezes e tinha levado cativo israelenses até a Síria. Então lá provavelmente tinha judeus comerciantes, tinha judeus escravos, provavelmente escravos, eunucos que trabalhavam no palácio do rei. Então havia um certo temor do conhecimento do Deus de Israel naquela grande cidade, a Síria. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás. Estão buscando o favor de Deus. Conterá sua ira ardente e não destruirá. E não nos destruirá. Né? Pedindo o favor de Deus para não serem destruídos. Enquanto Jonas, mesmo vendo a sua própria morte, aliás, ele mandou que os homens no barco jogassem ele no mar para ele morrer de uma vez e não ter que pregar na cidade, né? Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás. Então Deus pode voltar? Sim, Deus pode voltar atrás. Não existe essa ideia que Deus não pode voltar atrás no mal que ele não ia fazer.
É porque existe no meio evangélico uma conversa que Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Mas Deus veio como na figura humana, Jesus Cristo. E como ele é o próprio Filho de Deus e o reino está nas mãos, ele pode voltar atrás na sua ira e na sua punição. Isso se chama amor, amor ágape, amor perfeito. É um amor de graça, pela graça. É um amor sacrificial, que ele paga o preço para Deus, para que as pessoas sejam perdoadas. Então, por isso que, para mim, a história de Jonas, ela é uma tipologia, ela é um tipo da nação de Israel quando Jesus vem. Israel é uma nação rebelde, é uma nação pecadora que nem Nínive. Só que Nínive ela é o tipo do povo que se arrependeu, que virou igreja. É um povo que se arrepende, é ouvir a mensagem. Um povo que não era povo de Deus, os ninivitas não era povo de Deus, não tinha aliança, mas ao ouvir a verdade a respeito de que eles seriam destruídos, logo entenderam que Deus, o Deus de Israel, Abraão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, Javé, o Yavé, o Jeová, estava irado contra eles e ia trazer destruição. Então eles creram num Deus que não era o Deus da nação deles e se arrependeram e foram salvos. Assim nós também, a igreja de Jesus Cristo, quando ouvimos a mensagem verdadeira do Senhor, nós nos arrependemos e cremos. Jonas representa Israel nos dias de Jesus, porque Jonas não se arrepende, não pede perdão a Deus pelo mal que ele queria sobre Nínive, e quando a gente encerrar, vocês vão ver como encerra a história de Jonas, tá? E não os destruiu como havia ameaçado. Então Deus não destruiu depois que o povo se arrepende. A ira de Jonas por causa da misericórdia do Senhor. Capítulo 4. Então vamos entrar no capítulo 4 agora. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. E essa ira aqui é uma ira injustificada. E nós vamos ver que é uma ira contra o próprio Deus. Porque ele não queria de jeito nenhum. Então orou ao Senhor. Agora ele vai reclamar com o Senhor. Então Jonas vai reclamar com o Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isto que eu disse que tu farias, ó Senhor? Então Jonas fala assim, olha, quando eu fui sair lá de casa, quando eu saí de casa, né? Foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse que o Senhor faria? Que o Senhor ia perdoar, que Deus ia perdoar. Então Jonas já sabia que Deus ia perdoar aquele povo. Por esse motivo fugi para Tarso, sabia que és Deus, misericordioso e compassivo, lento para se irar, cheio de amor. Está pronto a salvar, a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Nossa. Então ele reconhece que Deus é um Deus de amor, um Deus de graça. É um Deus tardio para se irar. É um Deus que perdoa, compassivo, misericordioso, amoroso, cheio de amor. Está pronto para voltar atrás. Então assim também, você que está levando uma vida, e nem os ninivitas, Deus também pode perdoar você. Deus está pronto para voltar atrás. Aliás, ele já voltou. Ele já fez isso antes de você nascer. Quando ele enviou seu filho Jesus para morrer naquela cruz, para que houvesse perdão a você. Basta você fazer o que o rei aqui fez, ó. Se vestiu de pano de saco. E o povo também se humilhou e vestiu pano de saco. Não fique que nem o profeta Jonas, irado contra Deus e achando que não é justo que Deus perdoa e querendo a condenação. Não fica achando que você não merece ser perdoado. Não fica achando que você não tem mais jeito. Você tem jeito sim. A palavra está perto de você. Você está ouvindo a palavra do Senhor de salvação, de que Jesus te salva. Ele morreu naquela cruz por você. Então, entenda
a palavra como os ninivitas entenderam. E se arrependa, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, tire toda a sua glória, tira toda a sua atitude, tire toda a sua arrogância do seu coração. Seja humilde, se humilhe e confessa a Jesus como seu Salvador e você será salvo. Agora Jonas está tão irado, tão raivoso, ele não aceita de jeito nenhum o perdão de Deus sobre aquele povo e sobre aquele rei, sobre aquela cidade, que ele pede: tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. É melhor eu morrer do que eu viver desse modo. Como? Vendo que a cidade foi perdoada. Ele não aceita. Assim também, o povo de Israel, quando Jesus veio, aí o profeta raivoso, assim como Jesus veio, o povo de Israel não aceitava que Jesus perdoava prostitutas, órfãos, curava os aleijados, cegos, os coxos. Eles não aceitavam que o Messias seria uma pessoa que derramaria amor, misericórdia e perdão sobre os miseráveis. Ele queria que Jesus fosse um tipo de Messias que viesse condenando os inimigos de Israel e destruindo a todos, e não agindo com misericórdia e perdão. Assim, Jonas é uma tipologia do povo, das autoridades de Israel quando Jesus veio nos seus dias. Um povo duro, de coração amargo, de coração tendo raiva porque contra Deus que está em Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, com raiva de Jesus porque ele está fazendo milagres e perdoando aqueles que, segundo eles, não merecem perdão nenhum e misericórdia nenhum. Então assim também é o povo. E assim como Jonas desejou morrer, quando Pilatos disse que Pilatos trouxe uma bacia e lavou a mão e disse que ele estava limpo do sangue do inocente e do justo Jesus. E as autoridades de Israel gritaram e proclamaram, e todos foram testemunha, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Olha a maldição que eles proferiram contra eles mesmos. Com raiva, com ódio de Jesus, vendo Jesus ali, né, no tribunal ali de Roma, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Olha que povo cruel, que coração maligno. Assim também é Jonas, raivoso, com raiva, que não aceita, né, o perdão. Então ele decide que é melhor morrer. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Então, finando os 40 dias, ele foi para fora, ali construiu uma choupana, uma barraca, né, e ficou sentado ali esperando para ver o que ia acontecer. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso, né? Estão protegendo os Jonas, né, do sol. E isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste, né? Então Deus mandou um vento do leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim,
É melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Aí o cara ficou irado, o cara ficou nervoso. O cara ficou nervoso. Né? Você acha certo ficar irado por causa da planta? Aí Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E assim encerra abruptamente. Deus falando, né? Tá aqui, né? Na imagem aqui, ó. Deus falando com Jonas, né? Acaso não devo eu ter misericórdia da grande cidade de Nínive? Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão, página 9. Então Deus fala com Jonas e trata desse assunto com ele. Acaso você devia, né, estar tão irado porque Deus salvou aquela cidade, o qual Jonas não fez nada. Jonas não fez nada pela cidade, não fez nada pela planta. E por que ele está irado contra o Senhor? Porque ele está irado contra Deus? Porque a raiva, porque a fúria? Porque Jonas, né? Aqui ele é um tipo de Israel quando Jesus vem. Quando Jesus veio e pregou, anunciou a verdade, o povo de Israel, as autoridades de Israel, assim como Jonas, não aceitou a vontade de Deus a ser feita através de Jesus Cristo. Antes, eles rejeitaram a Jesus. Eles não creram em Jesus. Eles o odiaram e o mataram. Assim, Jonas tipifica aquela nação que não aceita a vontade de Deus para salvar e resgatar todas aquelas pessoas que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Então, esse é o profeta Jonas. Eu vou trazer um vídeo aqui agora e vocês vão assistir um vídeo falando a respeito dos profetas, né? Então vamos assistir o vídeo aqui. Eu vou fechar o meu microfone, parar a música e daí vocês vão poder acompanhar, tá bom? Ezequiel, Obadias, Abacuque. O que esses nomes têm em comum? Bom, eles são 3 dos 15 profetas que têm seus próprios livros na Bíblia. E se você já tentou ler esses livros, já se sentiu perdido na sua poesia densa em imagens estranhas. Só que esses livros são muito importantes para você entender toda a história bíblica. Então vamos falar sobre como ler os livros dos profetas. Quando ouço profeta, penso num vidente, um cartomante, alguém que prevê o futuro. Em muitas culturas, esse é o significado de um profeta, mas não na Bíblia. Embora os profetas bíblicos às vezes falem sobre o futuro, eles são muito mais do que videntes. Como devemos pensar? Bom, eles eram israelitas que tiveram um encontro radical com a presença de Deus e foram comissionados para falar em seu nome. Como se fosse um representante. Isso, e o mais importante para eles era a parceria que existia entre Deus e os israelitas. Certo, a parceria. Deus libertou Israel da escravidão do Egito e convidou o povo a se tornar uma nação de justiça e generosidade para representar o caráter de Deus às outras nações. Portanto, essa parceria exigia que todos os israelitas confiassem e fossem fiéis somente ao seu Deus.
Na Bíblia, essa parceria é chamada de aliança. Mas os líderes, os sacerdotes, os reis desviaram Israel e a aliança foi quebrada. E é aí que os profetas entram em cena para lembrar Israel do seu papel na parceria. E fazem isso de 3 maneiras. Em primeiro lugar, eles estão constantemente acusando Israel de violar os termos da aliança. As acusações geralmente incluem idolatria, alianças com outras nações e seus deuses, e injustiça contra os pobres. Como se eles fossem os advogados da aliança. Exato. Em segundo lugar, os profetas chamavam Israel para se arrepender. Eles falavam que Deus teria misericórdia e perdoaria se confessassem e mudassem seus caminhos. Mas Israel e os seus líderes não mudaram e as coisas foram de mal a pior. E aí vem a terceira maneira pela qual os profetas realçavam a aliança. Eles anunciavam a consequência da quebra da aliança, que chamavam de o Dia do Senhor. Ah, é, o Apocalipse, visões do fim do mundo. Bom, mais ou menos isso. Os profetas estavam mais interessados em como Deus traria sua justiça sobre a corrupção de Israel e sobre as nações vizinhas. Ao explicar esses eventos, eles usavam imagens cósmicas. Imagens cósmicas? Sim, como Jeremias. Ele descreveu o exílio dos israelitas na Babilônia como a destruição da própria criação. A terra se dissolve em caos e desordem. Não há luz, animais ou pessoas. Ou Isaías descrevendo a queda da Babilônia como o cosmos se desmoronando, estrelas caindo do céu, o sol escurecendo. Para os profetas, quando Deus age na história humana para trazer justiça, isso é um dia do Senhor. Ah, então os profetas não estão falando sobre o fim do mundo. Bom, peraí. Tem muita coisa aqui. As imagens cósmicas mostram como esses eventos se encaixam na visão maior da missão divina de destruir toda a nação corrupta e violenta de uma vez por todas. Os profetas se importavam com o presente e o futuro, e as imagens cósmicas permitiam que eles falassem sobre os dois ao mesmo tempo. Entendi. O dia do Senhor significa problemas para quem é parte da Babilônia. É boa notícia se você espera pelo reino de Deus. O dia do Senhor apontava para a volta dos exilados para Jerusalém. E de novo, eles usam poesia cósmica para descrever esse dia. Eles veem uma nova Jerusalém como um novo jardim do Éden, com todos os humanos vivendo em paz uns com os outros e com os animais. E existe um novo rei messiânico que restaura o reino de Deus em uma nova criação. Que lindo! Então esses são os 3 temas dos livros dos profetas. Eles devem ter sido oradores muito eloquentes e persuasivos. Sim, alguns eram, mas outros viveram à margem da sociedade. Muitas vezes encenavam simbolismos estranhos em público para comunicar a mensagem, como quando Ezequiel se deitou no chão e fez uma maquete de Jerusalém sendo atacada pela Babilônia, ou quando Isaías andou nu por 3 anos como um símbolo da humilhação do exílio. Então as pessoas prestavam atenção neles? Na verdade, não. As histórias desses livros mostram que os profetas eram uma minoria geralmente ignorada pelos líderes de Israel. E seus escritos eram literatura de resistência. Eles eram ignorados pela maioria até o exílio babilônico, quando seus avisos se tornaram realidade. Depois disso, as pessoas levaram a palavra deles a sério. Sim, a obra desses primeiros profetas foi herdada por profetas anônimos posteriores, que estudaram esses textos profundamente. Eles que organizaram as escrituras hebraicas como nós as conhecemos, incluindo os livros dos profetas. E existem 15 livros de profetas. Os 3 maiores são Isaías, Jeremias e Ezequiel. E então vem uma coleção de 12 obras menores que estão juntas em um único pergaminho. Em cada um desses livros, lemos histórias sobre os profetas e seus poemas e visões, para mostrar o significado cósmico da história de Israel, como Deus transformaria sua história trágica de fracasso e exílio em uma história de esperança e restauração para todas as nações. E os profetas realmente se importavam com essa mensagem dupla de advertência profética e esperança. É uma mensagem que ainda hoje precisamos ouvir. Pronto. Aí tá, né? O profeta, quem eram os profetas e sua mensagem. Jonas é um profeta um pouquinho diferente, né? Porque Jonas é um cara raivoso, um cara que se revoltou contra Deus por Deus ter perdoado o povo. Assim também, Jonas, como eu já disse, ele é uma tipologia de Israel na vinda do Mashiach de Israel, que é Jesus Cristo, que é o povo raivoso contra Deus e se revoltou contra Deus por perdoar as minorias, perdoar aqueles que eles achavam que deviam ser destruídos e tirados de Jerusalém, e só eles, os justos, deveriam permanecer, né, ali. Mas aconteceu totalmente o contrário, né? Eles foram
Eles rejeitaram o seu Machia, o seu Cristo, e assim Deus os rejeitou completamente, e assim eles foram expulsos da terra, né? E depois de alguns reis romanos, especificamente o rei Adriano, que expulsou todos os judeus das terras da Judéia, ali de Israel, mudou o nome, colocou o nome jocoso, né, pejorativo, que é chamado Palestina, né, que faz referência aos da terra dos Gazes, né, ali do lado, os filisteus que moraram por muito tempo. Então, os filisteus, como eram inimigo de Israel, por todo o tempo que Israel morou ali, Adriano colocou o nome de Palestina, né, mudou o nome, e aí os árabes, os descendentes de Ismael, e outros, os descendentes de Agar e outros povos daquela época vieram e colonizaram ali aquela região. Só agora 75 anos atrás, Israel voltou para sua terra e tornou-se de novo um povo e uma nação com um nome, com uma cultura na sua própria terra, chamada Israel. Hoje eles estão de volta lá, porque Deus fez um milagre, assim como Deus falou com o profeta Ezequiel, que voltaria com o seu povo de novo na sua terra, na sua localização. Eles voltaram. Então Deus tem um plano maravilhoso com Israel e seguirá o seu plano, apesar deles até hoje serem rebeldes e, assim como Jonas, rejeitarem Cristo como seu Messias. Mas em breve, logo em breve, a nação de Israel, um grande remanescente, se converterá e eles serão de novo o povo do grande rei, o Senhor Jesus Cristo. Mas fora disso, eu quero trazer para vocês aqui alguns entendimentos, e agora eu vou falar de uma teoria, porque no texto que nós lemos, aqui no texto, há uma sugestão, só que eu vou ter que trazer aqui de novo, né? Deixa eu só mudar aqui da onde eu peguei o texto aqui. Tô pegando errado, né? Só tirar aqui e adicionar texto do vídeo 1. Nós vamos ver aqui, ó, que quando encerra, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Então Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Então o peixe foi lá e vomitou Jonas na praia. Mas qual praia? Alguns sugerem, alguns críticos, alguns sugerem, outros não, que foi como o grande peixe estava ali naquela região. Eu vou trazer para vocês uma possível, né, uma possibilidade, né,
do que poderia estar acontecendo, peraí, vou pegar captura de janela. Olha o Chrome aqui. É isso aqui. Vou trazer para vocês. Mas é aqui, ó, que eu quero que vocês vejam. No Google. Deixa eu só transformar aqui. Ajustar a tela. Aí agora vocês estão vendo o Google. Google Info, né? O que mostra aí a imagem da Terra, né? Aqui vocês vão ver. Vocês vão ver junto aí comigo que há uma... Só colocar um painel aqui, tá? Vocês vão ver aí que existe aqui, ó, a distância entre Israel ou o menor ponto, a cidade de Nínive. É essa cidade aqui, ó. Hoje é Mossul, tá? Então Nínive provavelmente era aqui. E aqui tem um rio, ó. É o rio Tigre. É o rio que está em Gênesis. É o rio que saía do Jardim do Éden. Tá? Na Bíblia, o rio Tigre. Tem o rio Tigre. Tem aqui também o rio Eufrates. Tá? E tem o rio Tigre, que saía do Jardim do Éden. E aqui, ó, nós temos Jerusalém aqui embaixo. Olha na tela aqui embaixo. Tô fazendo um risco aqui de vermelho, ó. Jerusalém por aqui. E aqui a cidade de Mossul. Tá? Deixa eu mudar aqui para me colocar aqui, ó. Preenchimento. Então, Jerusalém aqui nesse ponto e Nínive aqui, tá? Nínive aqui. Então, Jonas foi para Jope e queria ir para Tarso, que é provavelmente no mapa outro Tarsus era para cá, ó. Talvez era essa região da Espanha aqui, ó. Talvez ele queria vir embora para cá, ou alguma outra cidade, né, que talvez não fosse tão longe, mas é alguma outra cidade que se chamava Tarso, né? Tarsus. Então, pode ser uma dessas cidades aqui na Ásia Menor. Mas ele queria ir embora, né? E aqui no mar Mediterrâneo tinha os grandes peixes. Então ele queria ir embora. Não queria mais ficar em Jerusalém e também não queria ir para a Síria. Então ele não queria sair. Ele não queria fazer este caminho. Provavelmente o caminho que ele ia fazer era esse caminho aqui, ó. Ele ia sair daqui, ele ia subir por aqui, que era o meio mais fácil de ir. Ele ia subir aqui por cima e ele ia vir parar aqui em Nínive, que hoje é Mossul. Então ele ia fazer uma grande viagem. Mas ele se recusou e foi para outro canto. Algumas pessoas sugerem que talvez Jonas tenha sido vomitado na cidade de Nínive. Mas o problema é que o ponto mais perto entre Nínive e o mar está exatamente aqui, ó, em Alepo, aqui no Líbano, né?
ponto mais perto do mar é aqui na Síria, né? Aqui em cima. É claro que o caminho, a rota que ele fez foi por aqui. Ele não ia para o meio do deserto, que era ruim de viajar. Então eles davam a volta aqui por cima, onde tinha plantação, comida, casa, e não atravessar o deserto. Então, provavelmente, ele teria que fazer esse caminho. Então, uns dizem que Jonas foi vomitado numa dessas praias, né? Numa dessas praias aqui, ó. Ele foi vomitado em algum ponto aqui nessa praia. E daí ele fez o caminho até Nínive. Outros sugerem que ele foi vomitado na praia de Nínive. Se Nínive fica aqui, como é que ele podia ser vomitado aqui na praia? Então, a minha teoria é que o rio Tigre, hoje é um rio mais perene, mais assoreado, mas ele não é mais, né? Ele é um rio que ele não é da mesma largura que no passado e não é tão cheio hoje como era no passado. Esse rio, vocês olham aqui comigo no mapa, ele vem descendo, que aqui agora virou uma descida, antes era subida, e ele vai se encontrar com o rio Eufrates. Ele se encontra aqui com o rio Eufrates, ó. Tá vendo? Ele se encontra aqui. Esse aqui é o rio Eufrates, no Iraque. Ó, o rio Eufrates. Se encontrando com o rio Eufrates, ele vai descendo, ó. Passa por Bagdá ali, né? Aqui, ó. Ele se encontra por aqui com o rio Eufrates. Vem descendo. Ele se encontra com Golfo Pérsico, Golfo Árabe, né? Golfo Pérsico. Ele deságua aqui, ó. Tá vendo? Ele vem desaguar aqui. Então, se ele deságua aqui, esse Golfo Pérsico, o Golfo Pérsico, né? Tem até o Estreito de Acabar aqui, né? Tem até o estreito aqui, né? Onde os navios passam, né? E tá tendo um problema lá. Tem ligação com o Grande Mar. Tá vendo? Oceano aqui, ó. Tem grande ligação. E também tem ligação, ele pode ser ligado ao Mar Vermelho, ó. Tem uma entrada aqui, ó. Tá vendo? O Mar Vermelho, ó. Ó. E aqui no Mar Vermelho, ó, tem um canal de Suez. É uma ligação. Isso aqui no passado podia ter um rio chamado Rio do Egito, um rio perene, fazia ligação com o mar. Tá vendo? Então, por aqui, a Grande Baleia, isso é uma teoria, poderia ter vindo 3 dias, e isso levaria talvez 3 dias, né? 3 dias, viria nadando ele na nadaria e atravessaria esse golfo, esse aqui, e também ele poderia ter vindo por aqui, né? Atravessando todo o mar Mediterrâneo aqui, ter atravessado, né? Gibraltar, né? Que aqui é onde há uma passagem aqui, Estreito de Gibraltar, ter passado por aqui e ter levado 3 dias nadando na costa africana, que eu acho que seria menos improvável, aqui a ilha de Madagascar. Então ele viria nadando, atravessaria tudo isso aqui e passaria pelo Golfo, né, aqui, e subiria
pelo rio Eufrates e o rio Tigre, né, que é por aqui, uma dessas entradas aqui. Ele viria subindo, até chegar onde? Nínive, que hoje é Mossul. Então, rio Tigre, né, teria sim uma possibilidade e uma forma da baleia ter vomitado Jonas na praia da cidade de Nínive. E hoje há muitas escavações aqui, tá, pessoal? Então, essa é aí a probabilidade da possível rota de que talvez a baleia tenha vomitado Jonas na praia, no rio, que rio também tem praia, de Nínive. Mas em todo caso isso não interessa, isso não importa. O que mais importa é que Jonas é um tipo, uma tipologia da autoridade de Israel que se depararam com seu Messias, que é Jesus Cristo. Isso é o mais importante. E a gente entender que nós não somos melhores do que as outras pessoas que são possivelmente pessoas que nós consideramos como pessoas ruins, mas e que não merecem nada da parte de Deus, não merecem a graça de Deus. Todos merecem a graça e o perdão de Deus, porque nós também não merecíamos a graça e o perdão de Deus, porque éramos pessoas más, ruins, irrepreensíveis, que não merecia nada de bom da parte do nosso Deus. Então, não se sinta melhor do que os outros, que tudo de Deus de bom tem para você e que Deus não pode dar nada de bom para a vida dos seus vizinhos, que são pessoas muitas vezes macumbeiros, pessoas idólatras, pessoas ruins, pessoas más, e que você prefere ver a miséria de destruição delas. Deus não agiu assim. E Deus não age assim. E Deus na igreja chama o povo para ser o quê? Para ser como Cristo, perdoador, que perdoa, que ama e que cuida. Porque foi isso que Jesus determinou no seu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como Jesus nos amou, nós devemos amar o próximo e amar aquelas pessoas o qual não são merecedoras de nenhuma graça, nem a nossa e nem da parte de Deus. Mas Deus nos chama para amar essas pessoas e, se possível, dar até a sua vida para que elas sejam salvas, resgatadas das trevas. E você hoje, que vive esse estilo de vida, pode ser resgatado, pode ser salvo pela graça de Deus, porque Deus amou, mesmo o homem não amando, mesmo Jonas não amando essa cidade, não querendo o bem dessas pessoas, Deus mostrou como Ele é um Deus gracioso e misericordioso e está pronto a perdoar todo aquele que se arrepende, todo aquele que demonstrar arrependimento e voltar o seu coração para Ele e desejar amar a Deus e buscar a presença de Deus e confessar seu Filho Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus está pronto para te perdoar. Faz mais de 2025 anos que Ele já te perdoou. Basta você confessar e tomar posse dessa bênção, não de prosperidade, mas a bênção da salvação na sua vida, crendo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou naquela cruz para que houvesse salvação, reconciliação entre você e Deus. Então creia nisso e confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E assim hoje nós encerramos essa leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus, do profeta Jonas. Então eu vou ler, depois de ter lido 1 Reis e 2 Reis, eu vou ler os profetas de Israel e depois nós vamos continuar na leitura de 1 e 2 a Crônicas. Então, muito obrigado por ter ficado até aí, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de dar o joinha, o like e se inscrever no canal, você no Facebook. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana.
E para aqueles do YouTube, do Substack, não do Substack nem do Hub, mas do YouTube, eu vou deixar uma playlist aqui, 4 playlists para que você comece a acompanhar comigo, maratonar a leitura maravilhosa, leitura expositiva maravilhosa